Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos estar aplicando mais um pouco do nosso operacional no nosso dia a dia para poder buscar a nossa meta, beleza? Então sem mais enrolação, vamos dar início a mais um vídeo. Então vamos lá galera, aqui no Euro GBP, eu já vou ter que pegar essa entradinha aqui de compra 100% desenhada a favor da continuação no fluxo de alta depois do rompimento dessa resistência. Acredito que eu nem preciso explicar muito, né galera? Essa entrada aqui já estava desenhada, eu já tinha feito as marcações, estava aguardando exatamente esse movimento comprador e o preço fez exatamente uma das melhores projeções gráficas que tem. A gente pode ver que tranquilamente o preço fez o rompimento dessa resistência com uma grande tendência compradora, formando uma linha de tendência de alta, fazendo fundo acima de fundo e ainda por cima fez um ótimo padrão para continuação de fluxo de vela, beleza? Então eu tive que entrar comprado depois de ver esse candle de venda sofrendo o movimento de rompimento na resistência, finalizando com retração e logo em seguida vindo uma enorme vela de compra, engolfando esse candle vendedor, formando um movimento de pivô de alta e trazendo aqui pra gente esse movimento de throwback. Então a única coisa que eu precisei fazer foi analisar esse movimento, foi ver toda essa tendência e simplesmente entrar comprado na continuação do fluxo. Não tem como deixar essa oportunidade passar, sendo que tem todo esse critério de entrada, todas essas projeções, todas essas oportunidades apontando para o movimento de compra. Então galera, primeira coisa que eu fiz sem dificuldade nenhuma, eu sempre explico isso para vocês, é colocar a linha de tendência. Então a gente vai colocar a linha de tendência. Aqui a gente está vendo que a tendência está de compra, desde o último fundo formado, jogando aqui a estrutura nas regiões de reversão para alta. Então, ó, reversão para alta, reversão para alta, reversão, 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 reversão. Então vocês estão vendo que aqui nós temos uma confluência com uma linha e toda vez que o preço toca nessa linha, o mercado faz a reversão para o movimento de compra. Então aqui nós temos a famosa linha de tendência de alta, ó, linha de tendência de alta, famosa LTA. Toda vez que o preço toca nessa região de LTA, ele faz o movimento de reversão para o movimento comprador. Então você já está analisando esse movimento no mercado, você já viu que o preço está respeitando a LTA, você sabe que você tem que priorizar os movimentos de compra na tendência. Então você está vendo que a tendência está de compra, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que sabe analisar o mercado, você fez as marcações, viu a tendência, você vai operar a favor dessa tendência. Viu que o mercado estava com o nível de topo anteriormente, qual foi o último nível de topo e onde que o mercado está forçando esse rompimento dessa região. Então você abriu a paridade, viu que o mercado está respeitando esse último topo e você também já tinha jogado LTA. Então finge que você está analisando esse quadrante aqui do preço, ó. Exatamente esse quadrante do preço. O candle finalizando aqui no movimento de retração com indecisão do preço. Então logo em seguida a gente pôde ver que veio um candle de compra. E por que eu não pegaria essa continuação direto, galera? Porque o mercado já está fazendo fluxo de alta, ele perdeu força nos dois candles anteriores, então a probabilidade de vir um candle de venda só para fazer um movimento de throwback, retestar essa resistência rompida, era muito grande. Mas mesmo assim você poderia falar para mim, veio o candle de venda, já que você sabe que o mercado vai fazer o throwback, já pega a próxima vela direto para o throwback. Não foi isso que eu fiz. O que eu aguardei, que foi exatamente o movimento que eu ensinei no vídeo de ontem para vocês no pullback. Eu aguardei confirmar o movimento, eu simplesmente, como sou uma pessoa inteligente, entrei para o fluxo de vela. Por que você entrou para o fluxo de vela e não direto? Porque o mercado estava na tendência de compra. Tendência de compra, fluxo de compra. Então vou esperar o mercado confirmar aquele movimento de gatilho, ou movimento de pivô de alta, ou movimento de reversão numa linha de tendência de alta, anulando ali o candle de venda para eu poder pegar a continuação do movimento. Então uma coisa muito top que a gente pode observar aqui também nessa paridade, que respeitou várias vezes. Olha só, primeira coisa aqui, o mercado toca na LTA, o que ele faz? Fluxo de compra. 1, 2, 3, 4 candles de compra. Toca na LTA, o que o mercado faz? Ignora o candle vermelho, fluxo de compra. Mais uma vez. 2, 3 candles. Candle vermelho, toca na LTA, o que o mercado faz? Candle de compra. Engolfou, fluxo de vela. Candle vermelho, toca na LTA,
que o mercado faz? Engolfo, fluxo de vela. Mesma coisa. Engolfo, fluxo de vela. Engolfo, fluxo de vela. Engolfo, fluxo de vela. Olha só que difícil. Que difícil, hein, galera? Que dificuldade você entender isso aqui. Não tem dificuldade. Você é uma pessoa inteligente, você já estava analisando a favor da tendência. Você viu que a paridade está respeitando pivô de alta. O que você vai entrar? Vai entrar com venda? Você vai pegar venda aqui? Por que você vai pegar venda? Se é só pegar o que já está sendo respeitado no gráfico. O gráfico está em tendência de compra. O gráfico está fazendo pivô de alta. O gráfico está rompendo um topo com pivô de alta. Não tem como, galera. Não tem como ignorar, não pegar essa operaçãozinha aqui de compra. Impossível. Impossível. Ainda mais você tendo confluência de entrada, galera. Nunca pegue uma operação simplesmente no seco ali, sem ter nenhuma confluência de entrada. Quanto mais confluência você tiver, quanto mais certeza daquela operação você tiver, você com certeza vai aumentar a sua chance de acertar essa operação. Então tenha mais confluência de entrada, tenha certeza ali de um certo padrão de operação. Então você vai priorizar aqui no caso, né, que a gente deveria priorizar, que a gente tem que priorizar quando você estiver analisando. Mais de uma confluência, galera. Olha só, o preço com fluxo de alta, depois de tocado na LTA, candle de compra. Aqui a gente tem uma resistência. Vem um candle de venda. Candle de venda, depois de tocar numa resistência, ele faz a reversão para venda. Se o mercado quisesse continuar de queda, ele teria feito isso aqui, ó. Ó. Forçado o rompimento da LTA, buscado o alvo do preço nessa região, ter feito a reversão com compra, depois ter feito o pivô de baixa para continuar essa correção aqui de queda. Então não era para o mercado ter feito esse quadrante que ele fez aqui atrás. Ó. Finge que não tem nada aqui, ó. Se o mercado quisesse continuar nessa movimentação aqui de venda, quando ele tocasse numa região de resistência, ele deveria reverter para venda, ignorando a tendência de alta e fazendo o rompimento dessa estrutura de compra, que seria a LTA. Então, se ele quisesse continuar com o movimento de venda, se nessa região aqui de precificação, ó, onde está marcado aqui, ó, 0.9064, onde está marcado a nossa linha azul, se nesse nível de precificação tivesse vendedores o suficiente para poder desvalorizar demais o preço desse ativo, o mercado com certeza teria feito o rompimento da LTA, teria buscado esse primeiro alvo, feito o pivô de baixo continuado. O mercado não faz essa movimentação, o mercado faz o contrário. Ele mostra aqui pra gente que na real os vendedores perderam força na resistência. Se um vendedor perde a força na resistência, a probabilidade do mercado seguir para o rompimento é maior ainda, se você tiver as confluências de operação. Então vamos lá, raciocina aqui comigo. Um raciocínio muito simples para que você chegue na consistência do mercado. Você viu que a tendência estava de compra. Você viu que a tendência estava de compra. Você viu que o mercado perdeu força na resistência. Resistência, venda. Perder força na resistência significa que está entrando compradores. E o candle finalizou retraído acima da zona de resistência. Então, o candle finalizou acima da zona de resistência com retração, junto com a tendência de compra, junto com a LTA, junto com a paridade que está fazendo pivô de alta. Então, galera, só faltou o gráfico gritar aqui, ó. Faltou o gráfico gritar aqui pra gente, ó. Compra agora. Faltou o mercado gritar isso aqui pra gente, galera. Nesse movimento aqui, ó, de pivô de alta. Tava tudo apontando para seguir para o fluxo. E o que o candle ainda faz para a gente? O que o mercado ainda faz? Olha o padrão que o mercado faz comprado. Olha isso aqui. Deixa eu apagar todo o restante para não confundir vocês, para vocês prestarem atenção exatamente na situação que o mercado apresentou. Isso aqui estava sendo apresentado para a gente. Ó. Deixa eu apagar até o candle que a gente pegou compra. Tem como não pegar compra, galera? Fala para mim, tem como não pegar compra nesse cenário? Olha isso aqui, LTA, rompimento de resistência, movimento de pivô de alta sendo formado com um padrão de candle absurdo de compra desse, com grande volume de alta, retração na parte de baixo, sem retração na parte de cima, fazendo movimento de pivô de alta, rompendo uma resistência, candle de venda com retração.
todos os gatilhos apontando para poder pegar esse movimento de compra. Então, galera, mais uma vez trazendo para vocês análises sinceras e verdadeiras sobre o mercado, sobre você saber fazer a marcação, sobre você saber analisar, saber interpretar a movimentação do mercado. Não tem dificuldade, não tem segredo, não tem nenhuma estratégia milagrosa, nada do tipo. O que tem é você saber marcar o preço, saber fazer as marcações, analisar as movimentações dos candles, porque cada candle representa a ação de compra e de venda de pessoas dentro do mercado. Então, se tem muita compra, um volume muito grande de compra, vai ser um padrão de candle. Se tem muito volume de venda, vai ser um padrão de candle de venda. Se está perdendo força, vai ser um padrão de candle. Então, os candles, eles demonstram para a gente a força do mercado. As marcações demonstram para a gente os maiores níveis de negociação, ou seja, naquele preço tem muita negociação de venda, vai ter muita reversão na resistência. Aquele preço tem muita negociação de compra, vai ter muita reversão de compra no suporte. Então as marcações mostram para a gente os níveis de atuação de compra e venda, e os candles mostram para a gente o volume naquele exato momento. Então você utiliza os dois, marcação, análise de candlestick, faz a interpretação de todo o cenário, já sabe o que pode acontecer, porque você sabe aplicar o nosso operacional, você tem conhecimento sobre o nosso operacional. Se você aguardar os movimentos com mais de uma confluência, saber o que você está fazendo, saber o que você está analisando, não tem como dar errado, beleza? A disciplina, a consistência no mercado, o gerenciamento, tudo isso alinhado, galera, com um bom operacional, tudo isso vai fazer com que você chegue na consistência assertiva do mercado, para que você feche toda semana positivo. Não é todos os dias, que é impossível fechar todo dia positivo, senão eu entrava com R$1 milhão por entrada. Eu não sei se a minha operação vai estar certa, por isso que você tem que ter disciplina no gerenciamento. Se toda semana você sabe que você consegue fechar positivo, você tem uma gestão muito melhor a longo prazo, sem ficar pensando ali só no dia. Às vezes você quer arriscar um certo nível de banca, você acaba quebrando aquela banca, você fica revoltado, coloca mais, sendo que não é assim. É comprometimento, disciplina com o mercado, saber o que você está fazendo e aplicar com exatidão a sua rotina todo santo dia, beleza? Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessa operação aqui. Trouxe para vocês uma operação real. Eu estava aguardando esse movimento, resolvi gravar, que eu estou gravando todos os dias para vocês. Resolvi gravar pegando essas operações aqui agora de tarde. Eu estava aguardando esse movimento, falei, vou gravar vídeo novo logo. Se o mercado fizer esse padrãozinho, é bom que eu já ensino para eles esse padrão que eu praticamente pego todo dia na parte da manhã para poder bater a meta. Eu sempre pego throwback, pullback com confluência de LTA ou LTB, se tiver confluência ainda de resistência, suporte rompido, trazendo 3 confluências, padrão de candle junto ainda, com certeza aumenta a assertividade. O macete, galera, para poder ser consistente e ter resultado, é pegar mais de 3 confluências. Pegou mais de 3 confluências com gerenciamento, não tem como dar errado em uma semana, impossível. Toda semana dá para fechar positivo de boa, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui abaixo também se você aprendeu, se você tá aprendendo com o meu operacional, se você tá conseguindo aplicar ali no seu dia a dia para poder melhorar o seu resultado. E acessem a nossa nova comunidade do Telegram que tá aqui abaixo, tranquilo? Então é isso, rapaziada, valeu e até o nosso próximo vídeo.